A planilha a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão. As colunas A, B e C contêm os números de notas fiscais e seus respectivos meses de vencimento e valores. A fórmula utilizada na célula F2 para calcular a soma dos valores a pagar no mês de junho, conforme visto na planilha, é... Bom, então aqui nós temos, né, a planilha que você consegue ver aí na sua tela, né? Uma planilha com 3 colunas com informações sobre notas fiscais, né? A gente tem coluna A com o número da nota, a coluna B com o mês de vencimento e a coluna C com o valor da nota. Aí aqui na coluna F2, ou seja, coluna F, linha 2, nós temos um valor, né? No caso aqui, o total de junho, o valor referente à soma das notas que vencem em junho. Ou seja, nós temos uma fórmula que ela passou aqui, achou o mês de junho aqui na linha 3, achou o mês de junho escrito aqui na linha 6 e somou os seus respectivos valores para que a pessoa, o operador, o usuário, soubesse quanto que ele teria que pagar no mês de junho. A fórmula para fazer isso está bem nítida para nós, tá? Não há dúvida quanto a isso, porque a questão já deixa claro. É o soma-se. Mas vamos entender como é feito um soma-se. Primeira coisa, nós vamos colocar, como qualquer função que nós vamos inserir lá numa célula do Excel, a gente vai começar com um sinal de igual, chama a função, né? No caso, soma-se mesmo, abre parênteses, e a gente vai colocar primeiro o intervalo onde está o critério que nós vamos utilizar para fazer a soma. Vamos criar primeiro o intervalo do critério, beleza? Depois, nós vamos colocar um ponto e vírgula. Eita. Ponto e vírgula. Vamos colocar o critério. Outro ponto e vírgula, isso é bastante importante esse ponto e vírgula, tá? Nós vamos colocar o que? O intervalo da soma. Então vamos lá. O nosso critério é junho. Nós queremos somar todos os valores do mês de junho. Como é escrito junho, o usuário ele escreveu junho, ele não linkou uma célula que estava escrito junho, ele escreveu junho, ou seja, a célula que tiver escrito junho, ele vai ter que estar entre aspas duplas, tá? Não ajuda a gente a resolver a questão, porque todos estão corretos, tá? Junho, 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 todos com aspas duplas. Lembrando que está escrito ali o termo, está escrito ali o valor, né? A palavra que ele vai buscar, e o soma-se vai trazer como critério, como referência, todas as células ali que tiver escrito junho de maneira correta. Beleza? Esse vai ser o critério. Aquilo que tiver igualzinho vai ser a célula que vai linkar o valor referência ali no intervalo da soma para que seja utilizado os valores, né, na soma total. Então, junho, ok, tranquilo, não resolve a nossa questão aqui. Vamos para o intervalo. O primeiro intervalo é o intervalo onde deve ser procurado o critério, como eu já falei. Portanto, o nosso critério é junho, é o mês de junho, que está na coluna B. E as linhas vão da linha 2 até a linha 7. Então, o intervalo aqui deve ser de B2, 2 pontos, B7, tá? Por que 2 pontos? Nós já vamos chegar nisso. De toda forma, olha só, antes de eu voltar nos 2 pontos, tem que ser com B2, certo? Então, o intervalo da soma, né, de maneira óbvia, vai ser qual? Vai ser onde estão os valores aqui, ó. Coluna C. E eles também vão da linha 2 até a linha 7. Portanto, o intervalo da soma vai ser C2, novamente, 2 pontos, até C7. Com isso, a gente já consegue excluir tanto a alternativa D quanto a alternativa E, porque elas trocaram. Elas colocaram o intervalo de soma onde deveria ser o intervalo do critério
e colocar o intervalo do critério onde deveria ser o intervalo da soma. Portanto, sobrou para nós aqui três alternativas. E se você prestar atenção, a gente consegue cortar a B também. Por quê? Porque a B2 colocou ponto e vírgula entre os intervalos. E aqui eu já falei que deveria ser 2 pontos. Mas vamos lá. Qual que é a diferença? Os 2 pontos, ele é um operador de referência. Ou seja, ele vai trabalhar com todo o intervalo que tem entre duas referências. Vamos aqui para o intervalo do critério. Nós temos duas referências, B2 e B7. Então, ao colocar aqui 2 pontos, eu estou querendo dizer que nós vamos trabalhar com tudo que tem entre B2 e B7. No caso aqui, da célula B2 até o B7. Vai analisar todo esse intervalo. A gente pode falar que é de B2 até B7. A mesma coisa aqui com o outro intervalo. Beleza? Então, reforçando. Ele é um operador de referência. Entenda como um até, de B2 até B7. B2, B3, B4, B5, B6, B7. Já o ponto e vírgula, ele vai ser utilizado para separar. Tranquilo? Então, aqui, o que estava acontecendo aqui? Aqui ele estava separando. Aqui ele estava falando que a célula B2 separava e a célula B7, o que não faz o menor sentido, inclusive, para essa função. Não iria funcionar, ia dar erro. Mas nós vamos utilizar o ponto e vírgula toda vez que nós precisarmos separar células ou precisarmos separar intervalo. Veja como é que eu fiz a fórmula aqui. Eu tenho um intervalo, separo do critério, então eu coloco um ponto e vírgula e separo o critério do intervalo de soma. Então eu coloco outro ponto e vírgula. Então, qual que é a nossa resposta? A C ou a A? A nossa resposta é a alternativa A. Porque se a B colocou ponto e vírgula em tudo, aonde devia ser 2 pontos e aonde devia ser ponto e vírgula, a C fez o contrário. A C colocou 2 pontos em tudo. Colocou 2 pontos onde devia ser 2 pontos e colocou 2 pontos onde devia ser ponto e vírgula. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa A. Soma-se, abre parênteses, B2 até B7, 2 pontos. Separa com ponto e vírgula, abre com junho, entre aspas duplas, separa ponto e vírgula e abre o critério, o intervalo de soma, beleza? C2 até C7, beleza? Soma-se, abre parênteses, intervalo onde vai estar o critério e intervalo de soma. Certinho? Aonde tinha que ter um até tem 2 pontos, aonde devia separar tem ponto e vírgula. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa